A Voz do Silêncio, Helena Blavatsky, editora Pensamento. As notas de rodapé e as observações desse texto podem ser acompanhadas nas imagens do vídeo. Dedicado aos eleitos. Fragmento 1. A Voz do Silêncio. Estas instruções são para os que ignoram os perigos dos ides inferiores. Quem quiser ouvir a voz de nada, o som insonoro, e compreendê-la, tem de aprender a natureza de Dharana. Tendo se tornado indiferente aos objetos de percepção, o discípulo deve procurar o raja dos sentidos, o produtor de pensamentos, aquele que desperta a ilusão. A mente é o grande assassino do real. Que o discípulo mate o assassino, porque, quando para si mesmo sua própria forma lhe parecer irreal, tal qual o são, ao despertar, todas as formas vistas em sonhos. Quando houver cessado de ouvir os muitos, poderá discernir o som interno que mata o externo. Só então, e não antes, abandonará ele a região de Asat, o falso, para entrar no reino de Sat, o verdadeiro. Antes que a alma possa ver, deve ser conseguida a harmonia interior, e os olhos carnais tornados cegos a toda ilusão. Antes que a alma possa ouvir, a imagem, o homem, tem de se tornar tão surda aos rugidos como aos murmúrios, aos bramidos dos elefantes uivantes, como ao argênteo zumbir do pirilampo de ouro. Antes que a alma possa compreender e recordar-se, deve estar unida ao falante silencioso, como a forma a ser tomada pela argila é primeiro unida à mente do ceramista, porque então a alma ouvirá e se recordará, e ao ouvido interno falará. A voz do silêncio, que dirá: se tua alma sorri ao banhar-se na luz solar de tua vida, se tua alma canta dentro de sua crisálida de carne, se tua alma chora em seu castelo de ilusões, se tua alma luta para romper o fio de prata que a liga ao mestre, sabe, ó discípulo, que tua alma é da terra. Quando, ao tumulto do mundo, tua alma desabrochando dá ouvidos, quando a rugente voz da grande ilusão tua alma responde, quando medrosa ante a visão das cálidas lágrimas da dor e aturdida pelos gritos do desespero, tua alma se recolhe como tímida tartaruga na carapaça do egocentrismo, sabe, ó discípulo, que do seu Deus silencioso tua alma é um sacrário indigno. Quando mais forte já, tua alma se desliza fora de seu seguro retiro e, desprendendo-se, estende seu fio de prata e projeta-se adiante, quando contempla a sua imagem nas ondas do espaço e murmura: isto sou eu. Declara, ó discípulo, que tua alma está presa nas teias da ilusão. Esta terra, ó discípulo, é a sala das tristezas, na qual, ao longo da senda de terríveis provações, estão colocadas armadilhas para apanhar teu ego pela ilusão chamada grande heresia. Esta terra, ó ignorante discípulo, nada mais é que a lôbrega entrada ao crepúsculo que precede o vale da verdadeira luz. Aquela luz que nenhum vento pode extinguir, aquela luz que arde sem pavio nem combustível. Diz a grande lei, abre aspas, para te tornares o conhecedor do eu total, deves primeiro ser o conhecedor do eu. Fecha aspas. Para alcançar o conhecimento desse eu, tens de renunciar o eu ao não eu, o ser ao não ser, e então poderás repousar entre as asas da grande ave. Sim, doce é o repouso entre as asas do que não nasce nem morre, mas é o A1, através de idades eternas. Cavalga a ave da vida se queres saber, renuncia a tua vida se queres viver. 3 salas, ó cansado peregrino, conduzem ao fim das labutas. 3 salas, ó vencedor de Mara,
te levarão através de 3 estados, ao quarto, e daí aos 7 mundos, os mundos do eterno repouso. Fecha aspas. Se queres aprender seus nomes, então escuta e recorda-te. O nome da primeira sala é Ignorância, Avidya. É a sala em que viste a luz, em que vives e morrerás. O nome da segunda sala é a sala da Instrução. Nela tua alma achará as flores da vida, mas debaixo de cada flor está uma serpente enrolada. O nome da terceira sala é a sala da Sabedoria, além da qual se estendem as águas sem praias de Akshara, a fonte indestrutível da onisciência. Se queres atravessar seguro a primeira sala, não tomes os fogos da luxúria que ali ardem pela luz do sol da vida. Se queres atravessar seguro a segunda sala, não te detenhas a aspirar o aroma de suas narcóticas flores. Se queres livrar-te das cadeias kármicas, não procures o teu guru nessas regiões maiávicas. Os sábios não se detêm nas regiões deleitosas dos sentidos. Os sábios não dão ouvidos às melífluas vozes da ilusão. Procura na sala da sabedoria aquele que te dará o nascimento, na sala que está mais além, onde se desconhecem todas as sombras e onde a luz da verdade brilha com imarcessível glória. O que é criado em ti, como reside nessa sala. Se queres alcançá-lo e combinar os dois, deverás despir-te de tuas escuras roupagens de ilusão. Sufoca a voz da carne. Não permitas que nenhuma imagem dos sentidos se interponha entre a luz do incriado e a tua. E assim as duas poderão fundir-se numa. E tendo aprendido tua própria ajnana, foge da sala da instrução. Esta sala é perigosa em sua pérfida beleza. É necessária só para a tua provação. Cautela, Lanu. Não vá a tua alma deslumbrada pelo falaz esplendor, demorar-se e ficar presa à sua luz enganadora. Esta luz brilha da joia do grande sedutor, Mara. Ela enfeitiça os sentidos, cegamente, e deixa um incauto qual um abandonado náufrago. A mariposa, atraída pela luz deslumbradora de tua lâmpada noturna, está condenada a perecer no azeite viscoso. A alma incauta que fracassa em lutar contra o zombeteiro demônio da ilusão retorna à terra escrava de Mara. Contempla as hostes de almas, observa como elas flutuam sobre o tormentoso mar da vida humana, e como exaustas, sangrando, rotas as asas vão caindo nas infladas ondas, sacudidas por feros vendavais, acossadas pelo furacão, derivam para os remoinhos e desaparecem no primeiro grande vórtice. Se através da sala da sabedoria queres alcançar o vale da bem-aventurança, discípulo, fecha teus sentidos à tremenda e grande heresia da separatividade que te aparta dos demais. Não deixe que teu nascido no céu, submerso no mar de Maia, se desprenda do Pai Universal, alma. Porém, que o ígneo poder se retire para a câmara mais íntima, a câmara do coração, e a morada da Mãe do Mundo. Então, do coração, esse poder ascenderá à sexta região, à mediana, o lugar entre os teus olhos, quando ele se torna o hálito da alma única, a voz que enche tudo, a voz de teu mestre. Só então podem tornar-te um caminhante do céu, que pisa os ventos rente às ondas, sem que seu passo toque as águas. Antes de pousares teu pé no último degrau da escada, nas escalas dos sons místicos, de 7 maneiras diferentes, tens de ouvir a voz de teu Deus interno. O primeiro som é como o da doce voz do rouxinol,
cantando uma canção de despedida à sua companheira. O segundo vem como o som de um agente símbolo dos Dianes, despertando as estrelas lucinantes. O seguinte é como o lamento melodioso do duende oceânico, preso à sua concha. A este se segue o canto de Vinã. O quinto chia em teus ouvidos qual o som de uma flauta, e em seguida se transforma num toque de corneta. O último soa como o surdo ribombo do trovão. O sétimo som absorve todos os outros, que morrem para não mais se ouvirem. Quando os 6 estão mortos e postos aos pés do mestre, então o discípulo emerge no um, torna-se esse um que nele vive. Antes de penetrar na senda, tens de destruir o teu corpo lunar, purificar o teu corpo mental e limpar o teu coração. As águas puras da vida eterna, límpidas e cristalinas, não podem misturar-se com as torrentes lamacentas da tempestade da moção. A gota de orvalho do céu, brilhante no coração do lótus ao primeiro raio matutino, ao cair na terra, converte-se num pingo de lama. Eis que a pérola é agora uma partícula de lodo. Luta com teus pensamentos impuros antes que te dominem. Trata-os como eles querem tratar-te, porque se os poupas, criarão raízes e crescerão. E repara bem, esses pensamentos te dominarão e matarão. Acautela-te, discípulo, não deixes aproximar nem mesmo a sua sombra, porque esta crescerá, aumentará em tamanho e poder, e então essa coisa escura absorverá o teu ser antes que tenhas te apercebido bem da presença do monstro hediondo e negro. Antes que o poder místico possa fazer de ti um deus, ó Lanu, deves ter adquirido a faculdade de matar à vontade a tua forma lunar. O eu de matéria e o eu de espírito jamais podem reunir-se. Um deles tem de desaparecer. Não há lugar para os dois. Antes que a mente de tua alma possa compreender, o casulo da personalidade deve ser esmagado e extirpado, e o verme dos sentidos destruído, sem qualquer possibilidade de ressurreição. Não podes percorrer a senda enquanto não te tornares a própria senda. Que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, tal como o lótus abre o coração para solver o sol matutino. Não deixes o fero sol secar uma única lágrima de dor, antes de a haveres tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Porém que cada ardente lágrima humana goteje em teu coração e ali permaneça. Nem tampouco a enxugues enquanto não for retirada a dor que a causou. Estas lágrimas, ó tu de coração tão compassivo, são as correntes que regam os campos da caridade mortal. É neste solo que cresce a flor da meia-noite do Buda, mais difícil de se achar, mais raro de se ver que a flor da árvore Pogai. É a semente que livra do renascer. Isola o Arhat tanto dos conflitos como da concupiscência. Guia-o pelos campos do ser para a paz e a beatitude conhecidas só no país do silêncio e do não ser. Mata o desejo, mas, se o matares, acautela-te bem, para que não ressuscite depois de morto. Mata o amor à vida, mas se matas, Tânia, que não o seja pela vida eterna, e sim para substituir o fugaz pelo duradouro. Não desejes nada, não te amofines contra o karma, nem contra as imutáveis leis da natureza, mas luta só contra o pessoal, o efêmero e o perecível. Ajuda a natureza e coopera com ela, e a natureza ter-te-á por um de seus criadores e se te tornará obediente. E ante ti ela abrirá de par em par os portais de suas câmaras secretas, e desvendará ante tua vista os tesouros escondidos
no mais profundo de seu seio puro e virgem. Não maculada pela mão da matéria, ela mostra seus tesouros tão só ao olho do espírito, o olho que nunca se fecha, o olho para o qual não há véu algum em todos os seus reinos. Então ela te mostrará os meios e o caminho, o primeiro portal e o segundo, e o terceiro, e mesmo até o sétimo, e depois a meta, além da qual, banhadas na luz solar do espírito, há glórias inauditas, só visíveis ao olho da alma. Há apenas um caminho para a senda, e só bem no seu final se pode ouvir a voz do silêncio. A escada pela qual ascende o candidato é formada de degraus de sofrimento e de dor, que só podem ser aplacados pela voz da virtude. Ai de ti, discípulo, se restar um só vício que não tenhas deixado atrás, pois então a escada cederá e te deitará abaixo. Seu pé está apoiado no profundo lodo de teus pecados e falhas, e antes que possas tentar atravessar este largo abismo de matéria, tens de lavar teus pés nas águas da renúncia. Cuida que não ponhas um pé ainda sujo no primeiro degrau da escada. Ai daquele que ouse macular um só degrau com pés lamacentos. A lama vil e viscosa secará, tornar-se-á pegajosa e acabará por colar-lhe o pé ao degrau, e como uma ave presa no visco do caçador astuto, ele será afastado de todo o progresso ulterior. Seus vícios tomarão forma e o arrastarão à queda. Seus pecados levantarão a voz, como o riso e o soluço do chacal depois do sol posto. Os seus pensamentos se tornarão um exército e o levarão como escravo cativo. Mata os teus desejos, Lanu. Torne impotentes os teus vícios antes de dares o primeiro passo na solene viagem. Estrangula os teus pecados e emudece-os para sempre, antes de levantares o pé para subir a escada. Silencia os teus pensamentos e fixa toda a tua atenção em teu mestre, que ainda não vês, mas já sentes. Funde num só sentido todos os teus sentidos, se queres estar seguro contra o inimigo. É só por meio desse sentido, oculto na cavidade de teu cérebro, que a íngreme senda para o teu mestre pode descortinar-se aos olhos turvos de tua alma. Longo e penoso é o caminho diante de ti, ó discípulo. Um simples pensamento sobre o passado que deixaste atrás te arrastará para baixo, e terás que começar de novo a subida. Mata em ti toda a memória de experiências passadas. Não olhe para trás ou estarás perdido. Não creias que a luxúria possa ser aniquilada se satisfeita ou saciada, pois isto é uma abominação inspirada por Mara. É nutrindo o vício que ele cresce e se robustece, tal como a lagarta engorda no coração da flor. A rosa deve voltar a ser o botão nascido de sua haste materna, antes que a parasita lhe tenha roído o coração e chupado a seiva vital. A árvore dourada faz brotar seus botões de gema, antes que lhe desbaste o tronco. O discípulo deve recobrar o estado infantil que perdeu, antes que o primeiro som lhe possa cair no ouvido. A luz do único mestre, a áurea e imarcessível luz do Espírito, lança seus fúlgidos raios sobre o discípulo desde o primeiro instante. Seus raios penetram as espessas e negras nuvens da matéria. Ora aqui, ora ali. Estes raios a iluminam como os raios do sol iluminam a terra, através da espessa folhagem da floresta. Mas, ó discípulo, a não ser que a carne seja passiva, a cabeça calma, a alma firme e pura, como o diamante cintilante, o fulgor não chegará à câmara, sua luz solar não aquecerá o coração, nem os sons místicos das alturas acásticas alcançarão o ouvido, ainda que ávido no estágio inicial. A menos que ouças, não poderás ver, a menos
que vejas, não poderás ouvir. Ouvir e ver, eis o segundo estágio. Quando o discípulo vê e ouve, e quando cheira e gosta, estando os olhos e a boca fechados, e os ouvidos e nariz tapados, quando os 4 sentidos estão fundidos e prontos para tornar-se o quinto, o do tacto interno, então ele passou para o 4º estágio. E no 5º, ó matador de teus pensamentos, todos estes têm de ser mortos de novo, sem mais possibilidade de reanimação. Aparta tua mente de todos os objetos externos, de todas as impressões externas. Aparta as imagens internas, para que sobre a luz de tua alma não lancem uma sombra escura. Estás agora em Dharana, o 6º estágio. Quando houveres ingressado no 7º estágio, não perceberás mais os sagrados 3, pois terás te tornado esses 3, tu próprio e a mente, como gêmeos no mesmo nível, e a estrela que fulgura no alto. Os 3 que moram na glória e a beatitude inefáveis perderam seus nomes agora no mundo de Maya. Tornaram-se tão só uma estrela, o fogo que arde, mas não queima, aquele fogo que é o Pad da chama. E isto, ó Yogi triunfante, é o que os homens denominam Dhyana, o precursor direto de Samadhi. E agora, teu eu está perdido no eu, tu mesmo em ti mesmo, imerso naquele eu no qual primitivamente irradiaste. Onde está a tua individualidade, Lanu? Onde está o próprio Lanu? És a chispa perdida no fogo, a gota dentro do oceano, o raio sempre presente, tornado todo e a eterna irradiação. E agora, Lanu, tu és o autor e o espectador, o irradiador e a irradiação, a luz no som e o som na luz. Conheces, ó bem-aventurado, os 5 impedimentos. És o seu vencedor, o senhor do 6º, o enunciador das 4 verdades. A luz que nele se projeta irradia de ti. Ó tu que eras discípulos, mas agora és instrutor, e destas verdades. Não conhecestes todas as misérias, a verdade primeira? Não vencestes o rei dos maras em si, o portal da conjunção à verdade segunda? Não destruíste o pecado no 3º portal e não atingiste a 3ª verdade? Não entraste em tal a senda que conduz ao conhecimento, a 4ª verdade? E agora, descansa sob a árvore de Bodhi, que é a perfeição de todo conhecimento, pois sábio tu, que és o mestre do Samadhi, o estágio da visão infalível. Contempla, tu te tornaste a luz, tu te tornaste o som, tu és o teu mestre e o teu Deus. Tu próprio és o objeto de tua busca, a voz que incessantemente soa através de eternidades, isenta de mudanças, os 7 sons em um só, a voz do silêncio. Aum Tat Sat.